Jamais, jamais deveria tentar deixá-lo. Ao quebrá-lo por dentro, julgava escapar em paz. Ela negou isso. Ele pede para ser chamado pelo nome. Sob os fios negros de seu cabelo, seus olhos vermelhos brilhavam tanto que parecia que iriam engoli-la. O agudo uivo do vento parecia se afastar, criando a sensação de que, ali, no mundo todo, só restavam os dois. Como fera faminta, ele se aproximou. Nesse instante, a garota com o livro levou a mão à boca. A escrita do autor é simplesmente incrível. Seu braço forte envolveu a cintura dela. Ai, meu Deus! Há quanto tempo esperava por este momento? Uma criada entrou. Um convidado do Palácio Imperial a procurou. Ela fechou o livro, irritada por ser um momento tão crucial. O nome da bela era Emily Mediarino. Esta é a pacata propriedade Shumerim, lar da filha de Isaac Mediarino, fundador do Centro de Pesquisa do Ducado do Norte na Academia Shumerim. Ou seja, ela é uma fã de romances com a participação do Duque do Norte. Como todos já previram, seu principal passatempo é ler romances, com foco em estudar o perfil do Duque. Seu sonho é se casar com o Duque do Norte. Assim, cada aniversário dela é sereno e agitado. A criada se surpreendeu com a chegada de Emily do palácio. Ela esperava que nada sério tivesse acontecido. Embora nunca tivesse ido à capital, nem ao palácio, sua surpresa era evidente. Em frente, um homem disse que ela era tal e qual a descrição. O imperador pediu o divórcio. Ela engasgou. A notícia a chocou. Jamais vira o imperador. Ela inclinou-se um pouco e cobriu o rosto com as mãos. O templo registrou o casamento por engano. Legalmente, Emily é casada com o imperador. A situação era tensa. No entanto, segundo o procedimento de divórcio imperial, após a separação, a ex-imperatriz deve entrar em reclusão por 10 anos para perder totalmente o poder político. Portanto, ela foi ordenada a se mudar para a ilha Likai, não podendo voltar ao continente por 10 anos. Em troca, Sua Majestade ofereceu compensação digna, vastas terras, riquezas e uma propriedade. Os gritos da propriedade assustaram o jardineiro. Foi uma reação exagerada, pois erraram. Antes que pudessem terminar, Isaac a agarrou e cobriu sua boca com a mão. Isaac segurou Emily e o homem se afastou. O assistente perguntou a Sir Ryan se era o bastante, e ele disse que fizeram o necessário. A propriedade sob o sol via Emily consternada. Não importava o quanto ela pensasse sobre isso. Era um completo absurdo. Até mesmo para a família imperial, isso era demais. O pai tentou acalmar a filha. Ela virou-se para o pai. Não está bravo com isso? Afinal, o erro foi deles. Por que ela deveria arrumar? Contudo, a ordem imperial é inquestionável. Emily, então, fitou o pai nos olhos. Seu pai era um cavaleiro comum. Há 10 anos participou da guerra e virou um herói. Por isso, ele recebeu o título de Visconde e as terras de Shumerim. Ele não se interessa pelas disputas da nobreza. É um súdito verdadeiramente leal, pronto a dar a vida pelo império. Mas qual o sentido de obedecer a uma ordem tão absurda? O destino de um traidor que aceita 10 anos não é muito diferente. Além disso, ela tem planos próprios. Ela deve casar com o Duque do Norte. Regras humanas são terríveis. Uma fênix gigante surgiu diante dela. Cucas tentou consolá-la, pois ela pertencia aos grandes laços que regiam o mundo. Ela tapou os ouvidos com as mãos, pois ele já falava essa besteira há vários anos. Ela não vai se sacrificar como seu pai. Emily abriu o armário. Um só desejo: criar uma confusão no templo e forçá-los a resolver. E se nada der certo, então o Palácio Imperial vai dar uma olhada. Ela deveria ver o rosto do seu marido. A Fênix apenas observava. Finalmente as ações já começaram. Vestida de menino, Emily pondera como entrar no estábulo. Ao ver o pai, ela não aceitaria isso simplesmente. O pai, parado e de armadura, perguntou o que ela faria na capital. A ordem do imperador, o dever de um nobre e a honra de um cavaleiro. Se ela quisesse ir, antes deveria derrotar o Leão Vermelho Shumerim. O pai de armadura caiu. Sua filha, que já dominava a runa de fogo em nível avançado, foi criada pelo mordomo e pela empregada. Emily atravessou o portão principal. Eles pensaram em mandar alguém atrás dela, mas o pai disse que não. Fizeram de tudo para impedir a fuga. Chegou a hora de ela mesma tomar suas decisões. Com seu sangue, não devia viver sob ordens eternas dos mais velhos. Ela deveria se testar em desafios. A criada sentia pena de Isaac, paraíso de viajantes e maior cidade comercial do império. Como é a única rota do sul para a capital, este lugar transborda de gente e dinheiro, atraindo mercadores do continente, viajantes, mercenários, mensageiros, trabalhadores e bandidos. As pessoas prosseguiram. Emily enfim chegou. Apesar da aparência, ela continua sendo a protagonista.
parece que exagerou ao cobrir uma distância de 2 semanas em 3 dias, galopando sem descanso. O cavalo cheirou a carne, tentou morder, mas Emily o impediu. Emily pediu ao cavalo que se controlasse, pois ninguém podia saber que era híbrido. Deveria ser considerada uma viajante normal. No entanto, o cavalo virou-se para a dona, reprovando-a por planejar alimentá-lo com carne seca por 1 semana. Emily empurrou o cavalo para o estábulo e disse que, ao chegarem à capital, ele comeria o que quisesse. O cavalo tentou chamá-la de volta, mas ela, bêbada, disse: "Meu pobre cavalo, ela sempre sofre ao se separar." Emily foi à estalagem e pediu um quarto com refeição. Ela age como um rapaz. Pôs a mão na mesa, exalou e falou de modo que os homens da mesa ao lado a notaram. Ele quase morreu de fome. Trouxeram-lhe comida, e os 2 sujeitos duvidaram que fosse um homem, visto que era meio sanguíneo. Mas ao vê-la voar em direção à comida, as dúvidas se desvaneceram. Ela estava faminta, pensou em guardar para Shukrin, mas era arriscado e podiam ser pegos. Shukrin, o cavalo híbrido, é uma das criaturas mais antigas, fruto da mistura de dragão e cavalo. Em suma, é uma besta sagrada, um carnívoro tão esperto e forte, capaz de atravessar o continente em 1 semana. É claro que seu valor é indescritível. Tais bestas são raras fora da família imperial. Ela teve sorte de achá-lo na estrada. Isso mesmo, ela simplesmente esbarrou nele na rua, bem no meio de um campo de batalha. Ela ofereceu carne seca, mas ele recusou. Mesmo sendo de tal linhagem, não cederia a um pedaço. A guerra contra o Império Servan durou 10 anos, e ela cresceu nela. O pai frequentemente a levava aos campos de batalha, e aos 10 anos ela concluiu. Decidida a viver sua juventude, Emily é condenada a mais 1 década de exílio. Ela espera que o imperador seja compreensivo. Muta, a maior cidade do Império Ferza, é governada por quem? De certo modo, são mais poderosos que a família imperial e mais influentes que o próprio templo. A empresa é a corporação TON Holdings. Não há lugar em Muta que as mãos da TON não atinjam, de doces a dinheiro do mercado negro. Essa grande empresa domina o Império Ferza. Curiosamente, está nas mãos de Tom Rookin, o jovem fundador da TON Holdings. O feno importado encareceu. Ele quis saber o porquê. O subordinado de Tom veio perguntar a origem do cavalo. O cavalariço disse que uma hóspede saiu do hotel do Tom e pediu para verificar se estava tudo bem. Tom quis saber se o dono do cavalo era de família nobre, mas ouviu que era apenas um cavalariço, que se desculpou por não saber os detalhes, mas supôs que, por estar naquela estalagem, provavelmente era um plebeu. Ele o fitou e ordenou que investigassem o homem. Um subordinado perguntou o motivo de seu súbito interesse no dono do cavalo, e ele respondeu que, para ser um bom negociante, devia ser mais perspicaz. Acrescentou que não era um cavalo comum, mas um híbrido. O rapaz se surpreendeu, perguntando onde um plebeu teria conseguido aquilo. Tom presumiu que o hóspede provavelmente escondia sua identidade, mas, se fosse uma trama do imperador, tudo mudaria drasticamente. A luz mágica da lua caía sobre o hotel. Emily babava no travesseiro. Eles entraram pela janela e se chocaram ao ver uma garota. Ela se assemelha mais a uma nobre em fuga. Nada que possa ser roubado fica oculto dos lendários Irmãos da Noite. Eles são ladrões e torcem para que ela não acorde. Perguntou ao irmão, lembrando do pó de cogumelo selvagem, o bastante para derrubar elefantes, para que pudessem roubar tudo facilmente. Um dos irmãos estava com medo de terem topado com uma mendiga de novo, mas na verdade era uma nobre. De repente viu a espada e perguntou o que era. O irmão não sabia, só disse que parecia uma antiguidade, embora ela não estivesse com uma espada real. Eles supuseram que a espada era cara, mas Emily chutou um deles. O rapaz bate na parede, o irmão dele se vira sem entender o que está acontecendo, e então ela completa. Que canalha! Quando você acordou? Mal ele terminou de falar, em questão de segundos, já estava prensado contra a parede. Com olhos amarelos brilhando, ela indagou como ousaram incomodar os Crete. Os 2 rapazes sentavam com galos na cabeça. Ela ordenou que falassem a pura verdade. Emily perguntou se tentavam roubar sua preciosa creta e eles negaram. Eles nem sabiam o que era aquilo, apenas ladrões que buscavam algumas moedas. 2 ladrões derambulavam e, por acaso, escolheram o quarto dela. É difícil crer, mas eles juraram estar dizendo a verdade. Eles só querem enganar viajantes jovens e inexperientes. Eles normalmente dão soníferos aos visitantes antes, e são bem conhecidos por aqui. Lendas dos Irmãos da Noite de Muta. Podiam roubar tudo, em qualquer lugar. Esse é o lema deles. Emily disse, falem o que quiserem, e os rapazes a olharam curiosos.
Pílulas para dormir são caras, mas poucos sabem. Contudo, o pó de cogumelos selvagens age perfeitamente como sonífero. Eles não entendem por que não fez efeito nela. Cogumelos não a afetam. O leão vermelho de Chumerim, Isaac Mediarino, fazia parte da tropa noturna, com tios de Emily. Havia uma jovem guerreira renomada como mestre em medicina. Emily a chamava de Tia Greta. Ela teve um papel crucial nos combates, suprindo a falta de remédios e participando bravamente de todas as batalhas. O problema foi que ela se apegou demais à pequena Emily e a alimentou com esses cogumelos, ao que o pai pediu para não dar veneno à criança. Graças à abordagem sutil na dosagem de substâncias perigosas, Greta desenvolveu em Emily forte imunidade a venenos. Praticamente nenhum veneno a afeta. Os rapazes a olharam boquiabertos e perguntaram como isso era possível. Ela bateu em 2 adultos como se fossem crianças e venenos não a afetavam. Emily cogitou entregá-los à guarda, mas eles suplicaram para que não o fizesse. Eles prometeram não roubar mais. Fome e desespero os levaram a esse ato sujo. A mãe deles estava gravemente doente e mal tinham dinheiro para remédios. Do outro lado da porta, perguntaram se estava tudo bem, porque um barulho estranho vinha do quarto. Os rapazes se abraçaram e se olharam com medo. Ela virou-se para os rapazes e, apontando a bola para a janela, mandou-os pegar o dinheiro e sair. Tinham 10 segundos para tudo. Espantados, perguntaram se os ia libertar. Podem ser ladrões, mas não feriram nem mataram ninguém, então vejam isto como uma chance de deixar o caminho errado. Eles precisam gastar esse dinheiro no remédio da mãe. Eles continuaram a olhar, confusos, sem saber se era brincadeira. Eles pegaram as moedas e a agradeceram pela gentileza. Eles saíram com a bolsa nas mãos. Um dos irmãos se virou, riu e disse: "Que tola!" Ela simplesmente acreditou nisso, embora jamais tivessem visto os pais. O segundo indagou: "Melhor enganar do que roubar, não?" Correndo por um instante, pareceu reencontrar a bruxa vermelha. O gerente entrou no quarto dela com uma frigideira temendo ladrões, mas Emily o tranquilizou, dizendo que só tentava matar um inseto. Ela se sentou na cama e suspirou, sem se lembrar de sua mãe. Talvez por isso, emocionada, perguntou se ele estava em conluio com eles, olhando para a janela. O rapaz não entendeu e se escondeu. Ele não estava sozinho. Assim que Emily se aproximou da janela, eles fugiram. A ilegalidade reina nesta área. Como viajar aqui, com mentirosos e assassinos por toda parte? Seu nome é Max Lee e ele aparenta ter uns 18 anos. Pagou com moedas de ouro do Banco Central e dizem que chegou coberto de pó e sujeira, como um sem-teto. Mas o hóspede abordou o funcionário como se nada tivesse ocorrido. Ele disse: "O quarto com comida, por favor." Comeu como se estivesse faminto, mas mantendo a etiqueta. Tom pensou a respeito. Parece um jovem herdeiro da nobreza do sul. O cavalo híbrido no estábulo parecia exausto. 3 dias de cavalgada ininterrupta para chegar a esse estado. É lógico supor que seu mestre veio das profundezas das terras do sul do império, já que o jovem nobre usa um híbrido para transporte e corre para a capital com pressa, enquanto esconde sua identidade. Provavelmente, ele tem um assunto urgente. Nisso, um observador surgiu no horizonte e o vigiou como ordenado. Além dele, no local indicado, estavam os chamados Irmãos da Noite, ladrões de pouca monta que operavam na cidade há vários anos. Ele se aproximou para ajudar o jovem, mas dominou os irmãos facilmente. Além disso, se o observador entendeu bem, ele tem imunidade a qualquer veneno. Ao hóspede suspeitar sua presença, ele logo recuou. Não é possível saber qual runa ele utiliza, mas lidam com um portador de runas. Tom perguntou a Lucas sobre a família imperial. Nada se ouvia dos anciãos de Zina. Nenhuma notícia foi relatada. Zina só mandou relatórios financeiros. Normal. Tom suspeita que este homem seja espião de Sua Majestade e ele solicitou um encontro. Tudo deve ocorrer o mais naturalmente possível. 20 anos antes, o continente de Ash foi engolido pelas ambições imperiais. A família imperial, com poder de aniquilar a consciência humana, devastou nações, deixando destruição e incontáveis mortos. E quando todo o continente estava à beira do colapso, o Império Verdes, liderado por Isaac Mediarino, recuperou as vastas terras do sul. Foi esse evento que lhe rendeu o título de Leão Vermelho. Foi o início de uma guerra ainda mais brutal entre os 2 impérios, e após 9 dolorosos anos, na Batalha dos Campos de Carniça, a situação virou num instante graças a um único homem. Ele decapitou com as próprias mãos a família imperial de Servon. O gênio militar e estratégico deste jovem uniu 70% do continente sob sua bandeira, pondo fim à Guerra Sangrenta.
Ele era o príncipe coroado de Fersa, aos 16. A partir de agora, o único governante das 5 dinastias do continente, Charles Fersa. Assim, o mais jovem imperador conseguiu estabilizar toda a política externa em seus 10 anos de governo. O quarto imperador de Fersa, Charles Felixian Fersa, questionou: "Estou casado?" Os súditos confirmaram: o templo havia errado. O registro foi concluído há 3 anos. Assim, oficialmente, ele tem uma esposa. Charles achou graça que seus súditos só o informaram disso depois de 3 anos. Charles, insatisfeito, foi desculpado. Ele só pediu que resolvessem tudo discretamente, sem deixar vestígios desse erro. Mas era impossível consertar, pois o casamento está sob a jurisdição do templo. O Palácio Imperial não deve interferir em seus assuntos. Tal situação nunca ocorreu. Os súditos estavam por perto, apreensivos com sua reação. Ele sorriu. Ele apanhou papéis e os entregou à mulher. O grande imperador Charles Fersa, herói e salvador do continente. Longe da vista do público, ele revela sua natureza psicopata e cruel, e os papéis voam diretamente para sua súdita. Um cão raivoso, um canalha, um sádico. Chacoalhando o coitado, virou-se para Lucas. Ele precisa encontrar o sumo sacerdote. Pediu que ela arranjasse agora. Sua Majestade da Fúria. O conselheiro Lucas disse que tudo seria feito. Ele seguia dizendo: "Ó bondoso Senhor, suplico que o templo corrija isso já. Contudo, é impossível." Charlie se irritou, e o conselheiro arregalou os olhos. Tentaram saber o motivo, mas ele disse: "É o que as regras ditam. Os registros de nascimento, a educação e todo o resto de um membro da realeza são sempre regidos pelo templo. Essa regra imutável foi estabelecida para prevenir qualquer artimanha dentro do palácio. Por essa razão, nem mesmo o imperador pode alterar seu conteúdo. Não é mera edição documental, é um erro do templo a ser corrigido já. Contudo, segundo ele, sua alegação é só sua, pois registros do templo indicam que o casamento foi registrado e assinado há 3 anos. O período para corrigir este documento é de 1 ano. Após este prazo, todos os registros são selados, não importa o motivo. De agora em diante, você não tem o direito de alterá-los, e por ser importante, o documento foi abençoado 3 vezes. O conselheiro, ao ver a expressão de Charles, pediu-lhe calma. Charles esclareceu que convidar os envolvidos para testemunhar poderia afetar a legitimidade do documento. Como é que eles vão provar isso? Como o templo pode saber que a esposa legítima não está sob pressão do imperador, que mudou de ideia? Ele indagou se ele se dava conta da acusação, mas o homem continuou a beber seu chá, como antes. O conselheiro pediu a revogação da Armuna, pois é um templo sagrado. O imperador é o homem mais influente e poderoso do império, então as leis devem ser aplicadas com o máximo rigor diretamente a ele. O sumo sacerdote declara que o casamento de Sua Majestade não será anulado. Charles socou a parede, olhos selvagens e pensamentos sombrios. Ele pensou em talvez simplesmente queimar tudo, porque seu povo se acostumaria com uma nova religião. Ele ficou indignado por selarem o registro do casamento do imperador sem aviso. Chamaram Charles. Ele virou-se para perguntar e Lucas tentou falar. Anos atrás, muitos papéis se acumularam na sala, mas ele ordenou que o conselheiro resolvesse. Afinal, ele não pegou o melhor aluno da academia como assistente à toa, mas o jovem não podia assinar os documentos sozinho. Documentos, como orçamentos, exigiam sua atenção, alguns pessoalmente, mas para Charles era um incômodo. Os rebeldes tentaram outro assassinato. Esses idiotas acham que podem acabar com ele. Charles questionou de novo sobre os documentos. O rapaz respondeu que havia papéis do templo que ele precisava ver, conforme a lei. Então ele pediu para apenas guardá-los, não enviá-los. Seria crucial. Na pior das hipóteses, ainda deveria. Antes que Lucas terminasse de falar, Charles o encarou furioso e assustador, e reiterou que não enviasse os documentos. Em sua maioria, doações financeiras. O conselheiro quis saber o limite de repasse, mas recebeu. Decida você. Isso poderia gerar problemas, mas Charles não se importou. O conselheiro recordou a situação e seu rosto entristeceu brevemente. Agarrou Lucas, o empurrou contra a parede e disse que devia ter evitado os problemas, mas ele já se esforçava para que ele visse os documentos. Ele continuava a assegurar. Era impossível que não achassem uma saída. De fato, eles não são casados. Charles, de braços cruzados, perguntou: "Divórcio?" Agora, essa é a única saída. Os registros ficarão nos documentos, mas quase ninguém pode vê-los, então é uma boa opção para o palácio. Ele refletiu, depois perguntou quem era ela, e a resposta foi: uma nobre do interior.
A filha mais velha do Visconde Isaac Mediarino, Lady Emily, pôs a mão no queixo e disse: Sir Isaac, então, seria ela mesmo? Pelo que sabe, Sir Isaac é um cavaleiro plebeu, titulado por serviços militares. Ela tem agora 21 anos e nenhum problema conhecido. Ele acenou e disse para esquecer o divórcio. Uma jovem será rotulada como divorciada. É realmente um problema? Além disso, um divórcio imperial significa um exílio de 10 anos. Lucas se surpreendeu que o imperador se preocupasse com outra pessoa. Acrescentou que o divórcio traria benefícios a Lady Emily. Ela receberia os benefícios da ex-imperatriz e mais, um enorme pagamento com novas posses. Para a filha do Visconde, é um presente do destino. Mas eles arriscam arruinar o futuro da jovem. Ele cogita outras opções. Ryan, irmão de Charles, propôs luto nacional. Todos o olharam surpresos. As piadas eram inadequadas. Então, por que não casar com ela? Ryan disse. Qual é a vocês dois? Qual é a vocês dois? Não gostam disso nem daquilo? Agem como criancinhas. Vocês não têm 7 anos de idade. Lucas o advertiu para parar. Charles bateu com a mão na mesa. Ele o convidou para sair um pouco com ele. No Império Ferza, há 2 tipos de magia. O primeiro invoca magia usando minerais, as pedras de mana. Elas operam com rituais e cálculos complexos. A segunda, a magia rúnica, depende das forças naturais, acumulando-as no corpo do mago. Nessas terras, a magia é comum e para fins rotineiros. É bastante acessível graças à presença de mana em mim. No entanto, a magia de minério exige características fisiológicas e não está ao alcance de todos. Em outras palavras, a pessoa precisa ter um dom natural. No Império Ferza, há pessoas com habilidades de combate e magia notáveis. Eles são cavaleiros rúnicos. O conselheiro observava a luta entre os irmãos e o pensamento de que destruiriam tudo ao redor novamente lhe ocorreu. A runa do vento, ou força do fluxo, é ideal para combate, e a maioria dos cavaleiros rúnicos, incluindo Sir Ryan, a escolhe. Em contraste, a runa de gelo, ou poder da geada, é bem menos eficaz em combate. Mas algo aconteceu. Um clarão gigante atingiu Ryan, que mal conseguiu se esquivar. Ele disse: Ryan, não abuse da runa do vento. A luta seguiu. Ryan se defendeu. Que energia poderosa de uma espada de treino comum. Precisamos encurtar a distância. Ele chutou o chão, formando gelo na hora. O irmão decidiu se render. O conselheiro cobriu o rosto com uma pasta para não ficar cego. O imperador controla as 5 runas elementais. Por isso, é o único governante das 5 grandes dinastias do continente. Parece que não disciplinou o irmão caçula o bastante. Ele devia ter dedicado mais tempo à educação. Charles pede para agradecer por ser tão gentil com ele. Ele apontou a espada para seu rosto e disse: Sir Ryan Bardier de Ferza. Charles pediu para ir aos Mediarino informar do divórcio. O irmão mencionou que a cavalo até Chumeran eram 2 semanas. O capitão da guarda, será que ele o enviaria mesmo para lá? Charles tenta sair rápido para não ouvir o choro do irmão. 2 semanas depois, na propriedade Megerino, Ryan ajeitou o terno. Seu subordinado perguntou se tudo estaria bem e Ryan respondeu que eles não haviam cumprido a tarefa. Ele é muito brando com Megerino. Quando o ex-plebeu recusou a oferta do imperador para ser comandante das tropas, Charles, em vez de puni-lo, concedeu a Isaac um título de nobreza e propriedades pessoais. Ele pensou que teria que pressioná-los usando esse fato, mas não parecia necessário. Ryan, em seu cavalo, achou que era só uma propriedade rural com um cavaleiro aposentado e sua filha Rude. Eles creem que não há motivo para preocupação. Sir Ryan, irmão único do atual governante, renunciou à vida nobre para ser espadachim do imperador e, por mérito próprio, atingiu o posto de capitão da guarda do Palácio Imperial. Porém, ele desconhecia que uma moça rústica da propriedade rural criaria tal tumulto no império por um jovem chamado Max Lin. Precisavam resolver isso urgentemente. O secretário Luke perguntou o que faria. O chefe ordenou que organizasse tudo da forma mais natural possível. E o cavalo híbrido? Perguntou o secretário. O dono disse que sairia no dia seguinte e pediu que dessem água ao animal. Como híbridos comem só carne, seria fácil para eles revelarem isso. É isso que eles vão explorar. Emily parou, sem compreender o que se passava. Chukrin destruiu toda a loja, saboreando a carne. Alguém gritou que o cavalo causara um tumulto no açougue, perguntando surpreso: por que comia carne? O homem ao lado dele afirmou que não era um cavalo, mas sim um monstro de algum tipo. O açougueiro, faca na mão, observava tudo boquiaberto. Ele lhe chamou seu cavalo. A multidão comentava que parecia ser verdade. Um cavalo descontrolado causara tumulto. Horrorizada, Emily pediu a Chukrin que explicasse o que estava acontecendo ali. Uma fome intensa o dominou.
Emily tentou tirar-lhe a carne, mas a resistência foi grande. Ele pediu o último pedaço. Como não se tira a comida de quem come, Emily mandou ele soltar logo, antes que ela mesma fatiasse a carne do cavalo. Um pedaço enorme voou e atingiu o rosto de um homem. Era o dono do açougue. O nome dele era Hans. Ao ver o que ocorria, ele caiu de joelhos. Um homem se aproximou, ergueu o punho e pigarreou para atrair a atenção. Ele se desculpou e perguntou se Emily era a dona do cavalo. Ela sorriu com um olhar bem culpado. Esfregando a nuca, disse que lamentava muito. Ele não costuma causar problemas. Isso não é do seu feitio. Para Luke, isso foi um verdadeiro choque. Eles planejavam sair de muda esta manhã, mas quem diria que tudo acabaria assim? Como o chefe esperava, aquele não era um viajante comum. Qualquer outro teria implorado perdão em lágrimas e de joelhos, mas ele estava estranhamente calmo. A água com o estimulante de apetite foi ainda mais eficaz do que ele pensava. Este monstro derrubou 3 prédios para alcançar a comida, mas se não fosse por isso, eles não teriam organizado tudo. Avery começou a perguntar sobre a indenização, pensando que o balcão pertencia a ele. Mas o balcão pertencia a um subordinado. Agora, na sede da Tom Holdings, o açougue destruído é gerido por um deles, então a própria empresa cuidará do processo. Emily exclamou entusiasmada que já conhecia a empresa deles. Tudo parece correr mais fácil que o esperado. Chukrin bagunçou a loja do figurão, e o cara está calmo. Mesmo após ouvir o nome de Tom, ele se torna mais e mais suspeito. Como os prejuízos foram bem grandes, ele não tinha autoridade para lidar com isso pessoalmente, então decidiu se afastar. A porta abriu. Emily tomou chá e olhou em volta. Ela levantou a cabeça e foi cumprimentada de forma amigável. Seu cavalo causara um pequeno transtorno. Ela o olhou surpresa, reconhecendo o jovem. Cabelo escuro, olhos vermelhos, terno preto. Ela disse, Duque do Norte? Tom ficou chocado. Como ele sabe? Um empreendedor brilhante com mão de ouro. Apesar de sua origem humilde, ele tem mais capital que muitos nobres importantes. Porém, esta não é sua real identidade. Sebastian Weinard Servan, o último herdeiro da família imperial e líder das forças rebeldes que visam reviver seu império. Ele já foi duque, possuindo vastos domínios no norte, o verdadeiro Duque do Norte. Ele a olhou. Esse jovem. Não, parece uma garota. Ele até esconde o próprio gênero. Que interessante. Pelo jeito que ela segura a xícara, é claramente filha de uma família nobre. Mas o que é muito mais importante, ela sabe sobre a origem dele. Ele sorriu, pediu perdão e também solicitou uma clarificação do que foi dito. Fingindo não entender nada, ele perguntou o que ela quis dizer com Duque do Norte. O que será que ela quis dizer com isso? Dependendo da resposta, ele decidirá se acaba com ela aqui e agora. Por um instante, ela se esqueceu de tudo. Ele é a imagem perfeita do Duque do Norte e ela deixou escapar por acidente. Ele perguntou, me chamou de Duque do Norte? Ela respondeu, não, esqueça. Foi um lapso de língua. Não falemos mais sobre isso. E quanto à sua compensação? Ela tentou mudar de assunto de forma tão desajeitada que lhe pareceu que queria enganá-lo. Ela perguntou o que devia pela destruição de seu cavalo. Ele virou-se um pouco de lado, pegou um ábaco e disse, vamos calcular aqui. Ela não entendeu de onde surgiu. Ele começou a calcular o custo do reparo dos 3 prédios, compensação por perdas futuras, indenização por danos morais ao dono da loja, o custo de todos os bens destruídos, taxas de descarte de lixo, pagamento de impostos e a indenização por uma árvore de 2 vendedores de rua. O valor final chegou a 50.000 rublos. Contudo, como parte da culpa é do estábulo mal equipado, eles cobrirão 10% das despesas, totalizando 45.000 rublos para ela. Ela nem ouviu o preço. Para ela parecia que ele estava simplesmente brilhando. Era uma quantia e tanto, mas o que se pode fazer? Passou pela cabeça dela que com 50.000 poderia comprar uma dúzia de casas. Bem, Muta é um centro comercial perto da capital, então os preços são altos e as despesas comerciais também inflam bastante o valor. Não importava, porque havia um fundo fiduciário em seu nome que seu pai havia criado. Se ela sacasse dinheiro dele, seu pai seria informado, e como ele provavelmente estava procurando por ela, viria a Muta pessoalmente. Ah, deixa pra lá. Ela pensou que o papai daria um jeito nisso de alguma forma. Para Tom, aquilo soava estranho. Ela sabe que 50.000 rublos é um valor fabuloso, mas aceitou pagar com tamanha facilidade. Seria lógico finalmente parar de fingir que é uma plebeia. Por que ela está perdendo tempo com isso? Ou ela está apenas testando. Ele não consegue dizer se ela está se fazendo de boba ou se realmente é. É difícil para ele entender o que ela pensa. Ela não tem esse dinheiro. Ela precisa sacar o dinheiro do Banco Imperial. Ela não vai achar um banco adequado em Muta, então terá que ir para a capital. Com todo o respeito, é arriscado para eles darem a ela dias para viajar. Ela terá que deixar um depósito, mas não tem nada com ela. Ele perguntou do cavalo. É um híbrido. Serve bem.
Ela ficou surpresa com o que ele sabia. Shukrin tinha passado por edifícios e comido carne publicamente. Agora ele vai entender que ela não é uma plebeia. Claro, ela poderia deixar o cavalo em Muta, mas como iria para outra cidade? Ele tem assuntos pessoais na capital, então sugeriu que fossem juntos. O secretário perguntou a Tom se ele iria para a capital com aquele jovem, ou seja, a garota, e recebeu uma resposta positiva. Ele perguntou se tinha certeza, pois o imperador andava quieto, mas bem que poderia ser uma armadilha. Tom perguntou a forma mais eficaz de ler a alma de alguém. Basta continuar a conversar com ela. Por mais hábil que seja em negociações e enganos, com o tempo, até os mais astutos revelam seus segredos e seus planos ficam evidentes, não importa o que ocultem. A jornada à capital durará o dia inteiro. Ele, aos poucos, revelará seus segredos. Partiram em sua jornada. No caminho, Evelyn olhava a paisagem. A atmosfera estava um pouco tensa. É uma situação muito constrangedora. Seria estranho ser amigável, já que a culpa é dela. Ela decidiu começar com um elogio leve. Pigarreando, ela disse que ele realmente parecia um duque do norte. Ele pensou que ela o testava novamente. Infelizmente, pouco sabia sobre as terras do norte. Um mero homem de negócios. Só havia uma coisa em sua mente. Ele devia agir naturalmente e ver a reação dela. Ela perguntou, e você realmente não conhece o grande duque do norte? Ele não entende o que há de errado com ela. Depois de se desculpar, perguntou se ela se referia ao título que o governante das terras do norte recebe. Ele tem a impressão de que ela quer arrastá-lo para uma difícil batalha psicológica. Ela estendeu a mão e apontou o dedo para ele. Emily lhe dirá tudo o que ele precisa saber. Mais tarde, Sebastian se arrependeria. Primeiro, sua amada escorregou e caiu no corredor. Quais ações? Primeiro, mate o arquiteto do corredor. Segundo, o servo da limpeza. Terceiro, o designer de sapatos. Ele indagou por que matavam inocentes e o que isso ligava ao título de duque. Segunda pergunta. Sua amada tem insônia. Quais as suas ações? Primeiro, mate o marceneiro que instalou a cama. Segundo, mate a criada que não cuidou da insônia de sua amada. Terceiro, mate o alfaiate do pijama. Ele, emocionado, questionou por que matar alguém. Seria isso um teste para transtorno de personalidade? Ele está indo muito mal. A terceira pergunta. O imperador envia sua amada para a guerra, onde ela morrerá. Se esta é a ordem do imperador, ela deve obedecer, e não há o que questionar. Ela apontou e gritou que ele não se parecia em nada com o Duque do Norte. Na verdade, ele é o verdadeiro Duque do Norte, pensou ele. Sabe-se desde os tempos antigos que um duque deve ser forte e de sangue frio. Ela se aproximou e listou como ele deveria ser. Bonito, misterioso e um monte de outras coisas. Mas o mais importante, ele deve ser maravilhoso na cama. Ele, como sempre, se pergunta o que há de errado com essa mulher e sugere mudar de assunto. Por exemplo, o propósito da visita dela ou o cavalo híbrido, para o qual ele recebeu uma resposta negativa. Ele não conseguiu escapar, considere-se com muita sorte. Afinal, ele não conseguirá encontrar um perito mais versado no estudo de romances do norte. Passaram um dia na estrada. Sebastian recordará disso por toda a sua vida. Eles chegaram à capital do Império, Segrit. Havia muitos prédios altos lá. Emily olhava a cidade com admiração pela janela da carruagem. Ela perguntou se poderia descer ali. Ele, com um semblante exausto, respondeu que fizesse como desejasse. Finalmente, ele estava salvo. Ela decidiu esclarecer que apenas precisava sacar dinheiro para adquirir seu cavalo em Mutru, e também agradeceu por tê-la levado. Ele apoiou o pé, estendeu a mão e disse, "Deixe-me ajudar, minha senhora." Ela corou. Foi inesperado para ela. Emily o olhou novamente. De fato, ele era muito atraente. Ponha a mão na dele, ela acrescentou. Mesmo com a aparência dele, ela não o aprovaria no exame. 60 pontos o máximo, ele não compreendeu. Ela piscou, dizendo que ele só seria Duque do Norte com 90 pontos, e só então ela se deixaria raptar de bom grado. Mas ele indagou o motivo do sequestro. Era hora de partir. Ela curvou-se dizendo, "Até breve, Brown Duque." Ele sorriu, e o secretário estava chocado. Luke se surpreendeu com o que ela disse. Duque. Sentiu que revelara sua identidade e a deixava partir com facilidade. Ele sugeriu enviar o espião para segui-la, mas Tom disse que não. E acrescentou que tudo deveria ficar como está. Por enquanto, não há com o que se preocupar. O Sr. Sebastian, após a destruição de sua terra natal, ficou obcecado em vingar o Império Fertz. O Sebastian que ele conhecia não se importava com nada além desse objetivo, e agora o último membro da família imperial se apaixonou. Ele decidiu ir direto para o escritório. Luke estava preocupado por tê-la deixado ir. Ele pegou no sono no caminho. Todo o caminho ele temia enlouquecer. Seu conhecimento do Duque do Norte parecia sem fim. Ela não parou sua história nem mesmo à noite. Ele se perguntava de onde um corpo tão frágil tirava tanta energia.
Ela se preocupa tanto com a imagem do Duque? Ele se sapeou. É hora de parar de pensar em bobagens. Ele sentia que ia enlouquecer logo, como se aquela bruxa quisesse drogá-lo. Ele ficou horrorizado. Emily nem percebeu quando ele começou a tratá-la como dama. Parece que ela se empolgou demais na conversa e, sem querer, revelou que era uma garota. Ela foi ao templo. O mensageiro disse que registrar o casamento foi um engano simples. Ela só precisava explicar calmamente e resolver o problema. Emily Mediarino de Shurmin exige audiência com a suma sacerdotisa. Ela não entendia o ocorrido, pois a igreja recebia fiéis a todo momento. Eu bati na porta por um bom tempo, então alguém a chamou e ela se virou. Era um menino, ele disse. A comida grátis é no prédio em frente à praça, não aqui. Ela não era uma mendiga. Sou Emily Mediarino, filha do Visconde Isaac Mediarino, senhor de Shurmin, e busco permissão para ver o sumo sacerdote. O garoto apontou, sugerindo que ela partisse. Ela abaixou a cabeça e partiu. O sumo sacerdote surgiu e a viu ir. E também, se ela voltasse, eles deveriam tentar mandá-la embora de novo. Mas o menino tinha uma dúvida. Por que ele não queria deixá-la entrar no templo? Ela precisa conhecer outra pessoa primeiro. Emily caminhava pela rua, o estômago roncando. Ela conversou tanto com o Duque do Norte que se esqueceu completamente de comer na estrada. Mas primeiro precisava sacar dinheiro do banco, e amanhã exigiria outra reunião com o sumo sacerdote. E se não a deixassem entrar, ela simplesmente arrombaria a porta. Ao chegar ao banco, notou o horário, das 9 às 16 horas, fechado aos fins de semana. Hoje era sexta-feira e já passava um pouco das 5. Ela não esperava por essa surpresa. Um banco fecha às 16 horas? E os trabalhadores como ficam? Num momento de desespero, lembrou-se da comida grátis na praça e decidiu ir para lá. Ela sentiu vergonha de pegar algo destinado aos desabrigados, mas naquele instante parecia uma. Perto da praça, outra decepção. A distribuição diária terminara. Atrasou-se só 15 minutos. Sentou-se ao lado dos mendigos. Pensei que não deveria ter dado o dinheiro àqueles ladrões. Agora está sozinha na capital, sem um centavo e sem graxa para sapatos. Ela terá que sobreviver aqui por 2 dias. Creda, sua querida, está com ela. Emily pulou. Sumira. Tom viu a espada. Ele logo percebeu que a espada era dela. Ela ficou brava, achando que o Duque do Norte a havia roubado. Emily correu o mais rápido que pôde, pensando que, com aquele rosto e físico adoráveis, ele queria dopá-la desde o início. Lucas disse: "De forma alguma, majestade. Charles, como imperador, apenas quer ver seu povo. Se ele for reconhecido na rua, vai causar um verdadeiro alvoroço. Então ele quer se vestir de forma discreta, pois sua aparência é muito reconhecível. Ninguém em todo o império tinha cabelos tão vibrantes. Ele não imagina os problemas dos guardas com tal passeio. Lucas, portanto, implora que ele evite as inspeções secretas. Ele sugeriu uma visita oficial à capital, com as medidas adequadas. Charles não deseja tumulto. Lucas está a ponto de chorar. Vivi, da guarda palaciana, endossou as preocupações de Lucas, por serem pertinentes. Eles lhe deram pílulas que mudam a cor do cabelo por um dia, sem efeitos colaterais. Ele levou a pílula à boca. Se usar a runa, o efeito desaparecerá imediatamente, não se esqueça. Ele se olhou no espelho e achou bem conveniente. Com essa aparência, não deve haver problemas. Ele abriu a janela e disse para não contarem nada à guarda. Charles pulou pela janela. Uma criada assustada correu para ver se ele estava vivo. Todos no salão discutiam quando Sua Majestade começaria a seguir os procedimentos oficiais, mas já era hora de se acostumarem com seu jeito. Lucas nunca tinha ouvido falar de tais remédios, ao que Didi se gabou um pouco, dizendo que era, como o povo a chama, um gênio da medicina moderna. O objetivo era evitar queda de cabelo, mas virou um remédio com efeito colateral incomum. 10 anos se passaram desde o fim da guerra. Ferza floresce como se nada tivesse acontecido, mas agora novos problemas surgiram. Charles se aproximou do centro de distribuição de alimentos. Haveria de fato tantos famintos em sua cidade que um local assim fosse necessário? Muito tempo se passou desde o decreto sobre auxílio estatal e ele se pergunta: o que os oficiais fazem? Parece que ele é complacente com eles. Alguém vindo por trás tocou seu ombro e ele, assustado, se virou imediatamente. Era Emily, toda despenteada, suja e cansada. Ela só queria avisá-lo que, infelizmente, o prédio já estava fechado por hoje. Mas eles trabalham nos fins de semana, então esperaremos até amanhã. Ele a observava com interesse. Ele a olhou, uma mulher em roupas de homem, mas principalmente para a sua energia. Sem dúvida, ela é uma portadora avançada da runa de fogo. Não há nem 10 detentores de runa de fogo poderosos em todo o império, e um está à sua frente como andarilho. Ele ficou feliz em conhecê-la e precisava constatar isso.
Ele ofereceu um emprego a ela. Ela ficou surpresa. Pensou que ele também fosse um vagabundo, embora mesmo que fosse, era muito atraente. Por algum motivo, ela tem a sensação de que já viu esse homem antes. Ela gosta de duques de cabelo preto e olhos vermelhos. Loiros de olhos verdes são personagens secundários. Ele disse que arranjaria comida. Ela se curvou, aceitando a tarefa com prazer. Charles ficou surpreso com a alegria dela ao ouvir sobre comida. Ele se apresentou como detetive Martin e ela, cautelosa, deu seu nome. Max Min. Ela perguntou o que fazer. Charles o apontou. Ele é suspeito de trair sua esposa. Precisamos segui-lo e encontrar provas. Ela correu na direção dele. Escondida na esquina da casa, Emily começou a vigilância. Com um gesto, ela indicou que eles deveriam ficar em silêncio. Naquele instante, ela era irresistível. Enquanto Emily trabalhava, ele a observava pensando. A ruiva da runa de fogo. O homem seguiu, calmamente, pela rua, ainda sendo vigiado. Sentindo que estava sendo seguido, ele agarrou sua bolsa. Então, ele acelerou. Emily notou que ele os havia percebido. Ela gritou, "Fique onde está, seu descarado!" e foi na direção dele. O alvo estava num beco sem saída, e Charlie se perguntava por que ele começou a correr. O homem não era simples. Ele saltou uma cerca e sumiu. Ela percebeu que era uma runa de vento. Era injusto usar isso. Ela pegou o amigo, mandou-o segurar firme, e ele perguntou o que ela fazia. Emily transpôs todos os obstáculos com velocidade relâmpago, com o detetive em suas mãos. Com cuidado e suavidade, ela o colocou no chão. Havia uma expressão de puro choque em seu rosto. Ele acariciou sua cabeça, elogiando-a como um cão. Alguém com uma runa não é um peixe pequeno. Ela não pode perdê-lo de vista. Ele entrou no prédio. Para ela, era o local de encontro com sua amante. Mas por que este lugar? 4 setes de bronze. Para Charles, uma caixa da sorte. Casa de leilões clandestina, caixa da sorte. Não importa a complexidade do pedido do cliente, eles obtêm quase tudo. Contudo, com todos os produtos sendo leiloados, os clientes devem aguardar até que o item desejado seja leiloado. Mesmo assim, com 99,96% de sucesso, eles são a guilda clandestina de maior êxito no Império. O homem irrompeu o salão, rápido e ruidoso, fazendo muitos virarem. Ao entrar, perguntaram-lhe o que houve. Ele teve que despistá-los no trajeto. Ele disse para não se preocuparem, pois ele conseguiu escapar deles, e, mais importante, colocou-o na bolsa sob a mesa. Ele conseguiu. Eles ganharam na loteria. Isso pode matar Sua Majestade, o Imperador. Pediram que Emily não interferisse. Ela domina a runa de fogo e é fisicamente forte. A ajuda dela poderia ser útil, mas a melhor solução seria não envolver estranhos nesses assuntos. É perigoso. Ele pediu que ela voltasse e também que esquecesse o que viu hoje. Ela gritou para ele que se era perigoso, ele não deveria ir lá sozinho de jeito nenhum. E de qualquer forma, ela mesma quer ir. Ele, um detetive experiente, não devia se expor a tal perigo. Ele então pôs a mão na cabeça dela, afirmando que no próximo encontro a compensaria, mas pediu que ela lhe confiasse os assuntos de hoje. Ela se despediu dele com uma dúvida. Havia muitas pessoas sentadas no enorme salão, cobrindo os rostos com máscaras e esperando o espetáculo começar. O anfitrião deu as boas-vindas ao leilão de hoje. Charles observava de cima. Ele dispensou a máscara e o lugar do homem e disse que, para uma gangue tão famosa, a segurança deles era terrível. Seria fácil demais. O anfitrião apresentou a lista de produtos. Uma rajada de vento, uma criatura rara de família nobre, um cavalo híbrido adulto, uma lágrima de areia, um escravo de terra desértica mística e, crucialmente, a morte do Império. O próprio nome desse pântano já empolga a mente. Será que ele está diretamente ligado à Sua Majestade? Parece que Charles vai ganhar na loteria hoje. Emily caminhava pensando que finalmente poderia comer bem. Ela sentia-se triste e melancólica. Pensou, que homem descuidado. Contudo, refletindo melhor, foi excessivo. O imperador ocultava bem sua energia, e ela nem notou que ele usava runas. Ela começou a temer que ele caísse nas mãos de vilões que queriam feri-lo. Ela se virou e correu de volta. O vencedor do leilão, rajada de vento, arrematou por 650 mil rublos. Os preços superaram as expectativas dele. Parecia que os maiores chefões do crime estavam ali. Ele só tinha uma coisa em mente. Seria melhor contatar a guarda do Palácio Imperial, em vez de tentar resolver tudo sozinho. Uma cabeça curiosa surgiu e indagou sobre o leilão. Charles não esperava vê-la. Ele perguntou o que ela fazia ali e ela respondeu que estava preocupada. Então, ela decidiu escapar discretamente e questionou como a deixaram entrar com tal suspeita. Os guardas daqui são inúteis, ela respondeu. Por fora parecia um celeiro,
mas ao olhar para baixo, ela não esperava ver tal coisa. O anfitrião passou para o próximo lote e apresentou um belo jovem, uma lágrima de areia nascida nas terras áridas no limite do continente, com olhos que lembravam rubis, pele lisa e escura e cabelos da cor do céu azul. Ele parecia bem chateado. Emily assistia à cena com olhos tristes. Charlie tentou falar, mas Emily só indagou o motivo. Pelo que eles lutaram todos esses malditos anos? Ela pulou da varanda, gritando ao detetive. Desculpe, mas há algo mais importante agora. Charles ficou paralisado, como se tivesse congelado. E aterrissou bem no palco. O apresentador não esperava essa reviravolta. Do palco, ela gritou que o comércio de escravos era proibido no Império. O apresentador começou a pedir suas mais profundas desculpas pelo mal-entendido, enquanto de um lado, os guardas já corriam. Ela desamarrou o garoto, prometendo salvá-lo, pedindo apenas que ficasse perto. O garoto parecia envolvido, pediu para ela não intervir. Ela o atingiu na cabeça, algo que ele certamente não antecipou. Tão pequeno, mas já tão insolente. Ela o pegou no colo e seguiu para a saída. Charles, na sacada, pensou que devia tê-lo ouvido melhor. Mas isso não importava. Os canalhas têm vários usuários de runas e se orgulham muito. Mas, ao mesmo tempo, esquecem que todo mago tem seus limites. E quando se trata do portador da runa de fogo, é difícil imaginar algo mais destrutivo. Um fogo forte tomou o prédio. Parece que ela exagerou. A falta de prática está bem evidente. O garoto acordou e pediu para ser solto. Ele estava indignado. Como ousaram interferir? Ele nunca perdoaria isso, especialmente a ruiva. Emily acariciou sua cabeça. Ele nem agradeceu, e ela ainda o repreendeu, dizendo que apontar o dedo é falta de educação. Charles falou, e ambos se viraram para ele, sem entender o que ele estava dizendo. Emily perguntou o que significava. O garoto já havia entendido. Eles os observavam há muito, então não precisavam mais se esconder. Pessoas apareceram por trás, vestindo mantos que escondiam seus rostos. Charles lhes deu permissão para ir, e eles rapidamente sumiram. Ela ficou interessada em quem eram essas pessoas e quem era o garotinho. Mirra, outro tipo de magia, é parecida com as runas, mas um pouco diferente. Ele a aconselhou a ficar na moita, pois a casa de leilões a rastrearia, mas Emily disse que não havia o que temer. Naquele mesmo segundo, ele evaporou-se. Saiu tão rápido que nem se despediu. Aparentemente, ele sabe se virar. De repente, ela se lembrou que ele havia prometido tratá-la. Os homens sentaram-se e disseram que era perigoso. A operação era arriscada. Se o sultão soubesse, ele ficaria uma fera. Se aqueles dois idiotas não surgissem, tudo sairia como o planejado. A forma mais fácil de achar o irmão dele é juntar-se a uma família nobre como escravo. O garoto quis saber se descobriram quem estragou o plano. O imperador do Império Ferza tem cabelo castanho claro. O menino perguntou se tinha certeza, pois não se parecia com ele. Ainda não tinham descoberto como e por que o imperador se ocultava, mas sua energia o entregou. Por isso, a aura lhe parecia familiar. Com o imperador ciente, deveriam retornar de imediato. A dor que o incomodava antes, se você se lembra, ele se distraiu e nem percebeu. Sua dor diminuiu de repente. Eles não conseguiram identificar a segunda pessoa. Só descobriram que era uma mulher. No momento, a medida parece ter se estabilizado. Seus servos ordenaram pressa. Adam fitou o talismã. Memórias afloraram. Creio que disse seu nome. Max. Ele se perguntava quando se reencontrariam. Charles observava com fúria nos olhos. Ele repreendeu seus oficiais por terem organizado um leilão de escravos na capital, algo que esses idiotas fazem sempre. O imperador convocou todos no meio da noite, sem esperar o amanhecer. Ele não precisa de desculpas. Ele ordenou que cuidassem do bem-estar de sua cidade, e eles decidiram arruiná-la. Um dos oficiais ficou tão assustado que até derramou uma lágrima. Seu irmão, Sir Ryan, estava envolvido. Ele lhes disse que água muito limpa não cria peixe. O rosto de Charles revelava espanto. A notícia o chocou. Ele afirmou que, sem monitorar o mundo do crime, nenhum problema surgiria, e então decidiram não os perturbar. Ele perguntou se tinham seguido a ordem do distrito e onde ele estava agora. Como capitão da guarda, ele deve estar no local. Que bagunça fizeram? O subordinado virou-se para Ryan. Quase removeram os escombros. Ainda bem que nenhum civil se feriu. Parece que eles tiveram uma grande sorte. Ele pisou no envelope, o pegou, e parece que encontrou uma arma contra o próprio irmão. Os guardas prenderam todos os suspeitos sobre a morte do Império. Os interrogados dizem que não foi vendido. Ele começou a tirar o conteúdo do envelope. Dizendo que estava tudo bem, ele analisou com cuidado. Tom sentou-se à mesa e olhou a espada. Ele espalhou boatos em vários lugares. Quem tem faro para dinheiro talvez os tenha ouvido. O Império Servan foi extinto há muito, mas seus descendentes não foram totalmente aniquilados e agora andam pelas terras de Ferza.
Após uma década, eles estão prontos para seu plano de vingança. Ryan ateou fogo e jogou o envelope no chão. Imagina a expressão no rosto do irmão Charles. No escritório secreto de Tom, na capital, a equipe de Zina agiu decisivamente. Eles querem atacar o imperador. Tom não esperava ouvir tais palavras do secretário. O que mais o irritou foi que não o consultaram antes, o líder. Luke disse que não aprovaram seu plano, pois a preparação demorava muito. Parece que tinham um trunfo e agora mal podem esperar para usá-lo e matar o imperador. O ancião disse que seria amanhã à noite e que ele teria uma gata surpresa. Um bando de velhos impacientes. Ele não quer assistentes cretinos que só estorvem. Afinal, seu plano é impecável. Os nobres e súditos do Império Servan que sobreviveram à guerra com Ferza formaram uma organização secreta chamada Zina e fincaram presas e garras em tudo, por todo o continente, para restaurar a glória de seu império. Ele entende a falta de contenção, já que muitos anos se passaram desde a guerra, mas não percebem que só sobreviveram por nunca terem conhecido Charles Ferza pessoalmente. Eles nem imaginam do que esse homem é capaz. Luke disse, tudo bem. Ele daria uma olhada no tal trunfo deles. Tom disse que era muito perigoso e que seria melhor enviá-los lá em grupo. Ele não tem intenção de ajudá-los, mesmo que sejam tolos, mas com certeza prepararão bem a cena, já que estão na capital. Por que não ver tudo da frente? Começam amanhã à noite. Emily dormiu na rua, sem força alguma. Ela estava faminta, aqueles dias a espremeram como uma esponja. Os suprimentos que Emily conseguiu sumiram em um piscar de olhos, e como avisado, até os sem-teto tinham seus lugares. Ela não podia dormir onde quisesse, e foi inesperado para ela que a capital fosse uma cidade tão cruel. Emily culpava duas pessoas por tudo, o maldito imperador e seu casamento, e o detetive desprezível. Ela jamais os perdoaria. Um garoto se aproximou e apontou a mão dela. Ele perguntou se ela era nova aqui, ao que Emily respondeu algo assim, e perguntou se tinha pego o lugar dele. Ele estendeu as mãos, nelas um pão recém-assado, deliciosamente cheiroso e quente. Com um sorriso no rosto, ele disse que era para ela. Ela perguntou, e quanto a ele? Ele respondeu que comia no refeitório e pegaria mais depois. Era pão de graça para os famintos, ele disse. Ela parecia muito exausta, então ele decidiu que ela precisava mais. Lágrimas brotaram em seus olhos. Que bela capital! Ela comia e chorava. Havia ali uma grande aglomeração de sem-tetos, cada um cuidando da sua vida. Emily achava que era uma cidade rica e não esperava ver tantos mendigos, mas ela simplesmente não sabia. Os sem-teto e pobres vêm de propósito para cá. Como o imperador é pessoalmente responsável pelo bem-estar da capital, é muito mais fácil conseguir ajuda e apoio aqui, e alguns até são contratados. O garoto de Shumerim morava em um vilarejo próximo. Seus pais o abandonaram, e ele, por milagre, chegou a esta cidade. Ninguém cuida do povo como Sua Majestade, o imperador. Emily congelou. Ela imediatamente se lembrou da casa e de como andava. Também há muitos pobres em Shumerim. Não há um único lugar sem eles. Ela falou como uma nobre, e o garoto espera que Sua Majestade logo acabe com a pobreza no império. Antes que terminasse de falar, o sanduíche voou em seu rosto. Foi inesperado, até para Emily. Ela perguntou por que estavam jogando comida, e logo ouviu que estavam alimentando um mendigo. Ele riu. Seu apetite sumiu com o fedor nauseante, e de onde vinham todos aqueles ratos? Em que o imperador está pensando? Ele poderia ter limpado a cidade faz tempo. O garoto, confuso, exibia grande decepção no rosto. A feição de Emily mudou em um instante. O homem do sanduíche perguntou se ela sabia para quem mostrava os dentes. Pouco tempo depois, ele já estava com os dentes quebrados e um braço partido. Enquanto a guarda o levava, ele gritava algo ameaçador e Emily ficou parada, de mãos atadas. As regras na capital são rígidas. Os guardas logo chegaram, mas em sua casa, um simples aperto de mão resolvia tudo. No geral, não teria sido difícil para ela sair daquela situação usando a runa. Emily desmaiou e tombou no chão. Devido à desnutrição, enfraqueceu-se demais. Parecia que ela não aguentaria mais. Ela precisava de comida de verdade. O oficial da guarda tentou dizer algo a ela. O homem agredido era filho de um oficial importante, e brigas de rua são proibidas. O oficial não gostou de ser ignorado. Ele pediu que ela dissesse nome, idade, origem e o motivo de sua vinda à capital. Ela decidiu que precisava se acalmar e contar a verdade. Seu nome é Emily Medjarino, filha do Visconde de Shumerim. Ela veio à capital para se encontrar com o sumo sacerdote e Sua Majestade. Ele indagou sobre sua identidade, mas ela alegou tê-la perdido. Nome, idade e ocupação desconhecidos. Entrou na capital ilegalmente. Exibe desvios psicológicos e delírios.
possivelmente perigosa à sociedade. Não requer mais investigações. Veredito, 3 meses. Emily achou injusto. O homem na cela, ao lado dela, perguntou se era sua primeira vez na prisão. Ela foi presa injustamente, ou melhor, ela tem parte da culpa, mas a culpa não é só dela. Mesmo batendo em um idiota, ele arrumou confusão sozinho. Foi, em grande parte, legítima defesa, um ultraje real. O colega de cela a ouviu com atenção, pôs a mão em seu ombro e disse que todos falam o mesmo. À noite, a cela abriu. Os colegas, de capas para esconder a identidade, deram uma capa igual ao homem. Tudo pronto. A operação para eliminar o imperador começaria agora. Chamavam-se assassinos de prata de Xena. 2 guardas espancados estavam no canto. Era óbvio que tinham apanhado muito. Na dosagem certa, o pó de cogumelo selvagem funciona bem. Que bom que coletaram a dose certa e o antídoto funciona. A propósito, a lua hoje está bem mais brilhante que o normal. Esperam que isso não atrapalhe a camuflagem. O homem disse ser uma boa noite para findar o imperador. Perto dali, Emily jazia no piso frio e úmido. Ela se levantou em certo momento. Enquanto se espreguiçava, pensou: que moda é essa de soníferos? Passou a mão no rosto e murmurou que estava farta de esperar todos irem embora. Para ela, a melhor solução, com tantas pessoas suspeitas presentes, seria fingir-se de criança a dormir. Ela frequentemente fingia, mas ao ouvir a conversa, percebeu que era grave demais para ignorar. Uma operação de assassinato nesta bela noite para acabar com o imperador. Ela pensou em achar o oficial de plantão e relatar tudo. O corredor escuro era iluminado pela luz branco-azulada da lua. Vá lá fora, ela disse. A conversa os fez virar e olhar na direção deles. Do lado de dentro do palácio, eles acharam estranho não haver um único guarda ali. Parecia tudo irresponsável. Ela arrancou um pedaço do traje que o oficial de plantão lhe dera. De novo, arrumar as confusões alheias, e tendeu o cabelo em um rabo de cavalo. Ryan viu seu irmão no corredor e disfarçadamente o chamou. Ele o cumprimentou e acenou. Charlie se virou. Era uma ótima oportunidade. Num instante, ele voou até o irmão, agarrou-o e desceria um soco. Ele procurava aquele bastardo. O leilão que Ryan organizou o interessava. Se ao menos um escravo fosse vendido nele, seu irmão pediu para ele não se exaltar. Havia algo muito mais importante agora. Ele precisava ir ao jardim imediatamente. Ele o fitou desconfiado. Ryan parecia ser o mentor da emboscada. Ele disse para ir ao jardim, pois um presente muito interessante o esperava, no qual ele havia se empenhado bastante. Charles achou que seu irmão começara outra bobagem e ele respondeu que precisava mostrar um pouco de confiança. E sorrindo, prometeu que ele não ficaria desapontado. Enquanto conversavam, um grupo de pessoas já se aproximava de seu destino. Um cara do grupo parou e puxou o homem, perguntando se ele não achava tudo aquilo suspeito. Devia haver muitos guardas aqui, mas eles entraram fácil demais e ainda não acharam um guarda sequer. Ele não ligava para isso, afinal, eles estavam a serviço de Xena. Os Delfiãos garantiram que nada ia interferir em suas operações. Alguém do grupo avistou o imperador e indicou seu paradeiro. Charles circulava a fonte, primeiro em uma direção, depois na outra. Ele não entendia o que deveria ver. De repente, foi cercado por um bando de homens de capa de chuva e xingou seu irmão mentalmente. Como ele ousa usá-lo como isca? Um dos homens jogou um frasco nele que formou uma barreira. Essa é uma tecnologia para conter magia e muito provavelmente é caríssima. Gastou-se muito nisso. A magia dos Cavaleiros Ferza era impressionante, mas por dependerem de suas runas, eram facilmente suprimidos por tais artefatos. Era só uma questão de poder. No fim, o próprio imperador caiu num truque simples, mas parece que eles não sabem de nada. Os cavaleiros rúnicos evitam fontes de mana de terceiros, por serem ineficazes e fáceis de destruir. Você só precisa de mais força. Isso soou como um absurdo total para eles. Então saltaram e avançaram no imperador, alegando que seu orgulho o destruiria. Achavam isso suficiente? Tom surgiu no horizonte. Ele finalmente chegou ao seu destino, e lá estava o palácio. Quando Ferza enfim derrotou Servan e dominou todo o continente Ashi, não havia praticamente nenhuma indústria que não pudesse controlar. Xena, a organização secreta, herdou o império vencido. Não culpavam esforços para lucrar e treinavam assassinos secretamente. Até quando vão ficar enrolando? O imperador já devia ter agido há muito tempo. Devem ser pacientes. Pressa é perigosa para eles. Após uma década de espera inútil, seus líderes se tornaram velhos impacientes e de mentes nubladas. Contudo, Xena segue sendo a principal força da vingança. Tom, perto do palácio, pensou: que velhos idiotas! O irmão do imperador o traiu, Ryan, um preguiçoso sortudo por nascer bem. Por que essas conclusões tolas?
Seria difícil achar alguém mais devotado a Charles Ferza que Ryan. Com sua magia, ele decidiu destruir o herdeiro. Com um leve movimento, removeu a armadilha mágica de si. Todos caíam. Charles achou divertido. Era só o que tinham para ele? Que insignificante! Os guardas vieram temerosos pelo imperador. Eles não compreendiam. Os guardas foram todos reunidos e mandados para dentro. Em seguida, o alarme de invasão tocou. Ele achou que nada demais ocorreu. Seu irmão apenas o presenteou e perguntou por que ninguém o informou. Ele não matou ninguém, apenas ordenou que fossem levados. Parece que eram de novo o pessoal da Xena. Vivi aceitou a ordem, prometendo arrancar-lhes todas as informações. Lucas ficou extremamente surpreso que o jardim permaneceu intacto e ileso. A mãe de Charles amava muito este jardim. Se fosse em qualquer outro lugar, teria sido uma devastação total. Mas como a mãe do imperador valorizava este jardim, ele usou a runa de água para não danificar nada. Porém, até o mestre mais experiente achava difícil controlar a energia tão precisamente. Foi uma verdadeira operação cirúrgica que apenas uma pessoa em todo o império era capaz de realizar. Ele ordenou que o trouxessem imediatamente. Vivi aceitou com prazer e foi procurá-lo. Lucas perguntou onde ele estaria agora, mas ela não sabia. Ele deve estar se escondendo do imperador como de costume. Ryan. Quanto mais pensava nisso, mais admirava sua própria genialidade. Ele conseguiu fazer os ratos de Xena saírem de seu esconderijo com tanta facilidade e, ainda por cima, os entregou de bandeja para seu irmão. Ao chegar na rua, não previu tal reviravolta. Uma garota passou por ele. Ele voou em direção a ela. Ele queria saber quem era. Para Emily foi inesperado. Fiquei surpreso que, ao vê-lo, ela não entrou em pânico. Ele perguntou qual era o número dela. 3.358. Ele apontou para o lado e avisou que, se ela pretendia escapar, deveria seguir aquela direção. Contudo, se optasse por correr para o outro lado, seria capturada, pois um palácio se encontrava lá, e ela não desejava ser incriminada por delitos graves. Ela questionou o que ocorria no palácio, mas ele quase não conseguia revelar. Ela só precisa saber que o imperador do Império Ferza está bem. Ele, surpreso, perguntou o porquê de tanto interesse, e ela respondeu que zelar por sua majestade é dever de todos, afinal. Todos viviam no mesmo império. Após isso, seu olhar mudou. Sua expressão suavizou. Ela estava certa. Ryan a acalmou para não se preocupar, pois o imperador estava, e antes que terminasse, ela fugiu. Ele virou a cabeça sem entender por que ela correu ao palácio. É só uma foragida, não há com o que se preocupar, pensou ele. Para ele, ela era uma garota incomum, pois encontrar um portador da runa de fogo é raro. Ela nem sequer se intimidou ao encontrá-lo. Seu modo de falar era como o de um soldado. Mas mais crucial, ele tem a sensação de já a ter conhecido em algum lugar. Por um minuto ele parou. Virou-se bruscamente como se uma ficha caísse. Ele a reconheceu. Era a mesma Emily Medgarino que ele havia visitado na propriedade. Ele só tinha uma pergunta. O que diabos ela estava fazendo aqui? Para ela, era uma ótima chance de ver o imperador em pessoa, esclarecer todas as dúvidas e pedir que ele arquivasse as acusações. Finalmente, ela pôde ver o rosto de seu marido. Os olhos de Ryan brilharam e ele ordenou que nenhum rato saísse do castelo hoje. Emily corria. Ninguém era visível. Ela não entendia. Ouviam-se conversas em alguma direção. Eles ainda não o encontraram. Disseram a sua majestade que não sabiam onde o procurar. De repente, em um dos becos, o viu com seus súditos. Feliz e dizendo indo, maridinho, ela disparou. Charles virou-se ao ouvir alguém passar. Ele usou sua magia e blocos de gelo se formaram ao redor, brilhando ao luar como pedras preciosas. Com essa ação, ele buscou proteger-se do perigo dos eventos recentes. Coçando a cabeça, pensou que devia ser um rato correndo. Lucas virou-se para sua majestade. Não use magia tão descuidado. O chão estava destruído. Teriam que fazer reparos. E implorou que evitassem runas, ao menos ocasionalmente. O homem de manto e máscara a parou de propósito para não ser notado. Ela o encarou assustada e, em seguida, examinou-o com mais atenção. Aquele homem lhe era familiar. Era Tom Rukan. Ele se inclinou, exalando aliviado ao vê-los ir. Tirou a máscara, pensando o que minha senhora fazia ali. Ele também ficou curioso com o uniforme que ela usava e perguntou: Você fugiu da prisão? Eles não querem que ela seja acusada de um crime grave. Ela começou a se aproximar muito rápido, querendo indagar. Por que ele está aqui tão suspeito, Duque? Não, diretor Tom. Seu rosto tensionou. A princípio, ela era estranha para ele, mas agora é nítido que é uma garota bem incomum. Ele poderia ter adivinhado que ela era uma lutadora excelente e cavalos híbridos não são para qualquer um. Mas uma pergunta surgiu em sua cabeça. Por que ele a havia salvado? Ele ficou curioso sobre quantos pontos ele conseguiu hoje.
Ela já havia dito na praça que só se passava com 90 pontos. Emily ficou surpresa por ele ter decidido perguntar sobre isso. Ele a encostou na parede e uma leve tensão surgiu. Tom afirmou que o Duque do Norte precisa ser forte, ter sangue frio e ainda ser misterioso e belo. Ele se aproximou, mas antes precisavam partir dali. Com um choque no rosto, ela respondeu: 95 pontos. Alguém riu alto lá de trás. Os dois ficaram surpresos, como crianças pegas em flagrante. Eles não esperavam que houvesse mais alguém ali. Ele pediu desculpas por interromper, mas tentou por muito tempo alcançá-la. Eles o encararam. Divertido, ele riu com um toque de sarcasmo e imitou: forte, misterioso. Mas os dois evaporaram-se num piscar de olhos. Ele a perdeu novamente. Ryan pensou que aquela, a 3358, era a Lady Emily. Ela reconheceu o mascarado, mas não se conheciam bem. O homem ao lado dela lembrou-se. 10 anos antes, após a guerra, Sebastian Wiener, de cabelos e olhos vermelhos, o mesmo descendente de Survan. Naquele ano ele faria 12, a idade de Ryan, e então perguntou a Charlie se voltariam a se ver. Ele jurou que o encontraria por conta própria. Era apenas uma questão de tempo. Ryan notou seu grande amadurecimento, mas a aparição inesperada do irmão o surpreendeu. Ele caminhou direto em sua direção, sorrindo, e ao mesmo tempo perguntou se ele queria explicar o que raios aprontava no palácio. Há muito tempo tentam rastrear o povo de Zina que vaga pelo Império, mas eles sempre escapam, e para eles isso é como uma pedra no sapato. Mas ele conseguiu convencê-los de que havia traído o Império e os encontrou pessoalmente. Ele os atraiu para a armadilha, apresentando falsas fraquezas e vulnerabilidades. Enquanto todos os combatentes de elite estavam em operação, ele se infiltrou na sede e destruiu tudo ali. Assim, ele exterminou esses ratos. Charles ouvia sua tagarelice. Assim, devido a Ryan, os assassinos vieram a este jardim. Ele aguardava um elogio. Então, com a sola do pé brilhando, Luca e Vivi escaparam da briga para não se machucar, pois sabem bem como isso acaba. Sabem que edifícios podem ser danificados, mas nada podem fazer. Amélia presumiu que seria difícil rastreá-los fora do castelo. Ela se voltou para o diretor Tom, encostado na parede. Emily disse que o exame do Duque do Norte foi aprovado. Após ouvir, ele tapou os ouvidos e, quase chorando, suplicou que ela parasse. Ele já queria se esconder. Ela presumiu seus motivos para entrar no castelo, então, por hora, as suspeitas foram removidas. Emily fechou os olhos para isso facilmente, afinal, era uma foragida. E mesmo sendo uma má pessoa, ele mal a teria salvo. Ela disse para ele não se preocupar. De fato, poderia não tê-la salvo, ou matá-la no instante em que desconfiou. Teria sido bem mais fácil. Mas por que ele age tão estranhamente com esta mulher? Emily disse que esqueceu a espada na casa dele. Ele aguardou até ela chegar. Mas primeiro, o ideal seria achar um traje mais adequado para ela. Uma mão puxou a cortina. A capital parece agitada hoje. Como esperado, a informação de Ryan se mostrou falsa. Luke informou a Richard, o principal parceiro de Tom. A sede de Zina está sob controle no momento. A família Rookan, além de ser a identidade falsa de Sebastian, forneceu o suporte financeiro para a Toma Holdings, gerenciando os fundos secretos do Império Servan. Zina jamais deixaria tal pessoa se aproximar tão facilmente. O secretário concorda plenamente com essas palavras. Richard Rookan apoia Zina, mas não visa necessariamente a restauração do Império Servan. Ele apoia rebeldes porque quer restaurar o Império Servan e governá-lo. Ele fará o Império First pagar, especialmente Charles First. Aquele Richard, o desgraçado, vai arrancar o coração dele. O secretário tentou, de alguma forma, animar Sebastian. Infelizmente, ele não é muito inteligente, nem em política, nem em assuntos militares. Ele é um empresário hábil com dinheiro, e a principal característica de um empreendedor é enxergar o valor e potencial em cada indivíduo. Sebastian Wiener de Survan, a partir de hoje, é o herdeiro único do império deles. No entanto, ele investe seu tempo e dinheiro não no império, mas nele, em Sua Alteza. O secretário ouviu atentamente. Em outras palavras, Richard apostava no potencial de Sebastian, em vez de na restauração do Império Servan. O cavalheiro disse que iria observar tudo pessoalmente. Luke esperava que ele não se metesse em encrenca. Sebastian não é do tipo fácil de pegar. Tudo ficará bem. O jovem mestre retornou com ele, outra dama. O secretário. Espere, como? Com uma moça? Junto a ele, uma garota em uniforme de prisioneira. Luke ficou mais chocado e perguntou a cor do cabelo dela. O mestre ordenou que preparassem um banho para ela e que escolhessem roupas limpas. Richard não soube o que pensar, pois jurara que não se desviaria de seu objetivo principal. O secretário começou a tranquilizá-lo.
Sebastian talvez já tivesse idade para encontrar uma companheira. Isso não é tão grave, afinal, o jovem tem o direito de sentir um pouco de romance. Ele ficou em silêncio e disse que, ao que parecia, fez a aposta errada. Tom estava sentado à mesa com uma espada ao lado. Oi pessoal, tudo bem? Estamos com a nossa lojinha de afiliados da Shopee e Mercado Livre, temos vários produtos, como moletons, blusas, shorts e até decoração de Natal. Muito obrigado pessoal e fiquem com Deus.